Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de junho de 2025. Novas descobertas reforçam o contexto histórico de Siddhartha Gautama, o Buda. Recentes revelações arqueológicas e botânicas na região de Lumbini, no Nepal, tradicionalmente considerado o local de nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda, estão fornecendo novos indícios que complementam a narrativa histórica e mística sobre o líder espiritual do budismo. Tais descobertas são vistas pelos cerca de 500 milhões de seguidores da religião como confirmações significativas para sua crença e a relevância imaterial de sua figura. Entre os achados mais notáveis, destacam-se vestígios da espécie de árvore ficus religiosa, popularmente conhecida como Figueira dos Pagodes, próximos a um antigo canal adjacente ao templo de Maya Devi, em Lumbini. Essa constatação botânica é relevante porque a tradição budista narra que Siddhartha Gautama alcançou o despertar espiritual debaixo de uma figueira. Simultaneamente, investigações arqueológicas no templo de Maya Devi identificaram indícios de uma estrutura de madeira datada do século VI a.C., interpretada como possivelmente o santuário mais antigo já descoberto no local. A cerca de 27 quilômetros de Lumbini, em Tilauracote, escavações revelaram os restos de uma cidade fortificada centrada em um palácio. Esse sítio é interpretado como possível remanescente de Kapilavastu, o vilarejo onde Gautama teria passado sua juventude antes de renunciar à sua vida luxuosa em busca da simplicidade e da disseminação de suas ideias. Artefatos como moedas de prata e cerâmicas foram encontrados no local, enriquecendo o painel histórico. Estas descobertas se somam a um avanço anterior significativo de 2013, quando uma equipe liderada pelo arqueólogo britânico Robin Collingham identificou, através de escavações, um quadrilátero que associou o nascimento do Buda a um século específico, o vi antes de Cristo. Até então, as evidências mais antigas datavam do século III a.C., período ligado ao imperador Asoka, figura-chave na expansão do budismo pela Ásia. Collingham também esteve envolvido na recente identificação dos vestígios da figueira. Descobertas entusiasmam seguidores. As pesquisas mais recentes são publicadas em periódicos científicos, como a revista suíça Frontiers of Geochemistry, que divulgou os achados botânicos. Para os budistas, esses resultados representam janelas para a crença, confirmando partes do grande quebra-cabeça da história do Buda. Embora um debate acadêmico tenha questionado a certeza da existência histórica de Siddhartha Gautama, apontando a dificuldade em associá-lo a fatos históricos concretos, as descobertas recentes, especialmente a datação mais antiga, adicionam camadas de evidência. O próprio Dalai Lama expressou o desejo por pesquisas científicas que pudessem datar, com precisão, relíquias associadas ao mestre. Lumbini, declarada Patrimônio Histórico da Unesco desde 1997, continua sendo um importante ponto de peregrinação para fiéis e atração turística. A convergência entre ciência e espiritualidade nesses sítios históricos é celebrada, reforçando para os seguidores a máxima de que toda a grande caminhada começa com um simples passo, atribuída ao Buda. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, referindo-se aos 10 mandamentos, afirma que é de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos.
A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra, entre os seus mandamentos, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece mais. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, porque não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões, como um embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germens do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se, ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões hão sido sempre instrumentos de dominação, o papel de profeta ha atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância, ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente atenção para o capítulo 21º de O Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de junho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.